O caso do marido acusado de matar sua esposa grávida ficou ainda mais chocante. Estou aqui fora com meu café, pensando sobre preços de softwares. Este era Lee Gilley no LinkedIn antes de ser acusado de assassinato em 2024, prestes a ir a julgamento no mês seguinte, ele desapareceu. Agora, as autoridades do outro lado do mundo o têm sob custódia, como um homem conseguiu fugir do país enquanto enfrenta uma acusação de homicídio passível de pena de morte. Acompanhamos o caso apresentado pela Law and Crime. Sou Chris Stewart. Poucos réus acusados de homicídio passível de pena de morte têm a chance de se preparar para o julgamento em casa. Parece que Lee Gilley não vai mais ter esse luxo depois do que ele supostamente fez. As autoridades o têm sob custódia na Itália. E eu vou te contar em um momento o que ele disse às autoridades quando o abordaram em Milão. Vamos comentar sobre as novas evidências apresentadas recentemente pelos promotores contra esse pai, agora acusado de assassinato. Mas antes de entrar em tudo isso, quero te atualizar sobre esse caso e do que esse homem é acusado. Então, este é Lee e sua esposa, Krista. Parece ser uma manhã de Natal de alguns anos atrás. As redes sociais mostram que esse casal se casou por volta de 2017 e eles pareciam ter tudo pela frente. Francamente, Lee parecia ter tudo pela frente. Eles moravam em uma ótima casa em Houston e, de acordo com o LinkedIn, Lee trabalhava na indústria de software. Como você sabe, nós somos uma consultoria de software e eu acabei de passar pelo processo de ajudar um amigo a escolher um fornecedor de software. Em casa, o casal também tinha, segundo relatos, 2 filhos e esperava o terceiro em 2024. Mas então, no dia 7 de outubro de 2024, tudo mudou. A polícia de Houston foi chamada à casa do casal às 23h30 inicialmente por suspeita de suicídio ou overdose. Lee afirmou ter encontrado sua esposa, Krista, inconsciente. Ela foi levada para um hospital e foi declarada morta. Ela perdeu a vida e o filho que esperava. Krista estava grávida de 9 semanas quando morreu. Lee foi quem supostamente ligou para o 911 e ele teria dito que sua esposa tinha ido para a cama 3 horas antes dele, e então ele entrou no quarto deles e foi aí que a encontrou. Documentos judiciais afirmam que ele disse aos médicos que sua esposa não era suicida, nem usuária de drogas, e alegou não saber o que ocorreu com ela. Os 2 filhos pequenos do casal estavam em casa quando a mãe deles supostamente perdeu a vida. Agora, mesmo que a polícia diga que Lee estava alegando que não sabia o que tinha acontecido, as autoridades agora estão dizendo a verdade. Alegadamente, é algo mais perturbador do que qualquer um poderia imaginar. Documentos judiciais indicam que os ferimentos de Krista seriam compatíveis com estrangulamento. Os médicos também mostram que Lee supostamente admitiu que o casal havia discutido na noite em que ela morreu. Agora, esse casal parecia ter um casamento perfeito. Mas os promotores alegam que Lee teve alguns comportamentos muito preocupantes nos anos que antecederam o assassinato de Krista, assim como nos dias que cercaram sua morte. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas eu quero falar sobre o que aconteceu depois que Krista morreu. Lee foi preso 5 dias depois e a polícia o acusou de homicídio qualificado. Aqui está ele fazendo sua primeira aparição no tribunal em Houston em 2024, segundo a Cole TV. Um juiz fixou a fiança em $1 milhão. É muito dinheiro, mas Lee obteve a fiança por meio de uma empresa fiadora no mesmo mês do suposto assassinato da esposa. Lee está solto desde então, mas teve que usar tornozeleira eletrônica com GPS. Agora, como ele teria saído dos Estados Unidos este mês e chegado à Itália, é parte crucial da história, envolvendo a tornozeleira eletrônica com GPS. E espere até eu te contar o que ele teria dito às autoridades em Milão ao chegar lá. Documentos judiciais também estão agora lançando luz sobre o que estava acontecendo no suposto casamento perfeito nos anos que antecederam a morte de Krista. No mês passado, os promotores apresentaram um documento com provas que pretendem usar no julgamento de Lee, incluindo alegações bombásticas. Os promotores dizem que, em março de 2024, cerca de 6 meses antes da morte de Krista, Lee supostamente postou no Reddit que estava, abre aspas, entediado em seu casamento. E esse homem, agora com 39 anos, queria uma mulher em idade universitária para um relacionamento de amizade colorida. Então, os promotores alegam que nos dias em torno do suposto assassinato de sua esposa, em 7 de outubro, no dia do suposto assassinato de Krista, Lee comprou um novo SUV Kia Telluride sem que ela supostamente soubesse. Lembre-se, era 11h30 da noite. Naquela noite, a polícia de Houston foi chamada à casa deles. Então, no dia 6, que é o dia anterior ao assassinato de Krista.
Promotores afirmam que 2 amigos viram Lee em um bar de Houston. E parece que eles acreditam que ele estava agindo de forma estranha porque dizem, na conversa que tiveram com ele no bar, Lee se referiu ao próprio filho pequeno, usando um termo pejorativo para pessoas gays. Então, um dia antes disso, familiares dizem que Lee estava agindo de forma estranha em uma festa em que eles estavam. Precisamos analisar o comportamento de Lee após o suposto assassinato de Krista, que os promotores podem usar como indício do que ele teria feito ao fugir antes do julgamento. Em 8 de outubro, um dia após o assassinato de Krista, promotores afirmam que Lee disse que estava sendo vítima de uma armação e que estava sendo visado. Ele também afirmou que precisava sair do país, segundo os promotores. Lee alegou, supostamente, que precisava fazer isso para cuidar de si mesmo. Agora, vamos para o dia 10 de outubro. Testemunhas afirmam que Lee disse precisar deixar Houston e, dessa vez, queria voltar para sua terra natal, Carolina do Sul. Os promotores dizem que ele queria voltar no dia 12, que é o mesmo dia em que foi preso. Os promotores também afirmam que Lee não deixou seus filhos falarem com a família de Krista. Mas talvez os relatos mais comprometedores que os promotores dizem querer usar durante o julgamento remontem a 2023. Os promotores alegaram que em 2023 Lee teve um caso com uma mulher em San Diego. Depois, os promotores dizem que entre abril e maio de 2025, lembre-se, isso ocorreu enquanto ele estava em liberdade sob fiança, acusado de matar a esposa grávida. Lee contatou a mulher com quem teria tido um caso e teria falado sobre planos de fugir para o México ou outros lugares do mundo. Lee supostamente disse que poderia remover o monitor de GPS. Ele também teria conversado com sua suposta amante sobre casamento e conseguir uma nova identidade. Ele teria perguntado a essa mulher se conhecia alguma identidade mexicana que ele pudesse obter para ajudá-lo a deixar o país, segundo os promotores. Vale notar que no mesmo mês em que promotores alegam que houve essa comunicação em 2025, um grande júri do condado de Harris, Texas, indiciou Lee por homicídio qualificado pela morte da esposa. Vamos falar das provas agora. Você tem a autópsia que supostamente indica que Krista foi estrangulada até a morte. E então você tinha essas histórias descrevendo um homem que supostamente parecia estar infeliz no casamento, mas também parecia estar perdendo o controle. Então agora estamos em 2026 e em 4 de maio os promotores entraram com um documento acusando Lee de violar as condições de sua fiança. Eles afirmam que em 1º de maio, autoridades receberam um alerta da tornozeleira com GPS que Lee usava, indicando adulteração pouco depois das 21h. As autoridades tentaram contato com Lee, mas não conseguiram. Hoje falamos com seu advogado, Dick DeGuerin. Ele é um advogado de defesa de destaque, já representou clientes infames como Robert Durst, tema do documentário de True Crime da HBO, The Jinx. DeGuerin nos disse que Lee Gilley supostamente deixou o país, fugindo primeiro para o Canadá e depois voando até Milão, na Itália. Lee Gilley está atualmente sob custódia lá. DeGuerin disse que não sabe quando seu cliente deixou os Estados Unidos. E ele também nos disse que está tentando entrar em contato com Lee Gilley, mas ainda não conseguiu falar com ele. DeGuerin disse à KPRC-TV que, quando Lee chegou a Milão, as autoridades pareceram não acreditar nas informações de identificação dele. E o advogado dele disse que então ele se identificou e Lee afirmou que estava sendo processado injustamente no Texas e que queria asilo. Uma parte interessante disso é o motivo pelo qual ele pode ter ido para ir à Itália em vez de qualquer outro país. Por que ele iria para a Itália é uma parte interessante disso, que vamos discutir com o nosso convidado aqui em apenas um momento. Porque quando Lee chegou à Itália, ele supostamente afirmou que estava sujeito à pena de morte. Quero que você se lembre disso. Lee enfrenta a acusação de homicídio capital, mas DeGuerin disse à KPRC que os promotores nunca afirmaram buscar pena de morte no caso. A próxima audiência de Gilley está marcada para 5 de junho. Vamos conversar agora com Eric Feddes, advogado de defesa criminal, sobre este caso e o processo de trazer Lee Gilley de volta aos Estados Unidos. É sempre bom ter você aqui no Law and Crime. Então, Lee Gilley está sob custódia em Milão, Itália. Há muito o que falar sobre como ele conseguiu chegar à Itália em primeiro lugar. Mas agora, qual é o processo para trazê-lo de volta para Houston? Claro, Cris. Então, este é um processo de extradição bastante complexo. Vai envolver não apenas o estado do Texas, mas provavelmente também o governo federal. É realmente um tipo de processo diplomático em que o nosso governo federal precisa entrar em contato com a Itália. Existem vários requisitos que precisam ser cumpridos para que a Itália esteja disposta a extraditar o réu de volta para os Estados Unidos, de volta para o Texas.
Então, como eu disse, né, esse é um processo bastante complexo. E eu imagino que medidas estão sendo tomadas nesse sentido agora mesmo. Então, o advogado dele conta para algumas emissoras de televisão locais como isso aparentemente aconteceu, de acordo com o que ele sabe. Lee Dilley, em algum momento, viaja dos Estados Unidos ao Canadá ou chega lá e depois voa para a Itália. Ele chega ao posto de controle na Itália e aparentemente havia algo estranho para as autoridades italianas com a identificação dele. E é aí que ele diz que está sendo processado injustamente nos Estados Unidos e que gostaria de pedir asilo. Como isso funciona? E a gente fala muito sobre asilo hoje em dia, sabe? Em vários contextos diferentes, especialmente no campo político, como isso acontece. Mas nessa situação, como isso funciona quando alguém aparece em um posto de controle no aeroporto e diz: "Quero pedir asilo"? Na maioria dos países, o critério para a concessão de asilo é mais rigoroso do que apenas afirmar ter um processo criminal e se sentir acusado injustamente. Isso geralmente não é suficiente. Geralmente, há um processo legal formal que exige a apresentação de documentos que comprovem perseguição. Muitas vezes está relacionado à perseguição de grupos étnicos ou políticos, tem que haver uma ameaça de morte ou de dano físico grave. Todas essas coisas precisam ser documentadas para que o país receptor possa então processar o pedido de asilo. Mas simplesmente você sabe, aparecer, ser parado e dizer: olha, tem um processo contra mim que eu acho que é falso, isso não vai ser suficiente. É, então agora ele vai voltar, presumimos, para os Estados Unidos em algum momento. Não sabemos porque a Itália foi o lugar que ele escolheu, mas parece ser um país que tem uma relação bastante boa com os Estados Unidos. Quero dizer, que tipo de obstáculos. Eu acho que ir para a Itália, em vez de, você sabe, se ele voasse para Moscou, eu suponho que trazê-lo de volta para os Estados Unidos seria um pouco mais difícil. O que te chama a atenção sobre ele ter ido para esse país? Alguns pontos importantes sobre isso, Chris. Veja, há alguns países que normalmente não extraditam. Pelo que eu sei, o Vietnã é um deles. Se uma pessoa vai para o Vietnã, é provável que ela não seja enviada de volta. O motivo pelo qual eu acho que ele escolheu a Itália é porque eles têm uma condição em relação à extradição, em que se uma pessoa estiver enfrentando a pena de morte, então a Itália pode ser muito mais relutante em extraditar essa pessoa. E a Itália, pelo que eu entendo, exige garantias de que, mesmo que o indivíduo esteja sujeito à pena de morte, o promotor não vai pedir a pena de morte. Como a Itália tem garantias de que o extraditado não será condenado à morte, pelo que entendo, eles tendem a participar mais do processo de extradição. E eu acho provável que eles enviem esse réu de volta. Isso é interessante porque sei que o advogado dele afirmou que até agora os promotores do Texas não disseram se pedirão a pena de morte neste caso. Ele está enfrentando uma acusação de homicídio capital. É quase como se, neste momento, se ele realmente estivesse preocupado com a pena de morte, isso poderia ser algo que jogasse a favor dele, o fato de ele ter conseguido chegar à Itália. Talvez. E como eu disse, acho que é por isso que ele provavelmente escolheu a Itália. Sabe, eu li alguns relatos sobre o caso. Minhas impressões eram de que o promotor não pediria a pena de morte, mesmo que a acusação teoricamente permita a pena de morte. Se os promotores enviarem uma carta dizendo: Ei, Itália, não vamos pedir a pena de morte para essa pessoa. Acho que isso provavelmente vai ser suficiente para superar esse obstáculo em relação à pena de morte. Mas se fosse um caso de pena capital e eles estivessem buscando a pena de morte, esse cara poderia ter mais alternativas e seria mais provável que ele permanecesse na Itália. Mas eu acho que, dadas as circunstâncias, Isso é improvável, mas sem dúvida é uma dinâmica interessante. Antes de discutirmos como isso pode afetar seu julgamento e o que acontecerá agora, é importante entender como ele conseguiu sair, já que enfrentava acusações sérias e usava uma tornozeleira eletrônica que removeu. Você se surpreende que eu pense nos postos de controle? Mesmo se ele entrou no Canadá, não sabemos se foi dirigindo. Não sabemos essa parte. Mas ele conseguiu, sabe, atravessar uma fronteira, de alguma forma sair do Texas e depois ir para a Itália. Que não houve nenhum alerta ao longo do caminho até que, aparentemente, ele apresentou uma identificação que pareceu um pouco suspeita para o pessoal na Itália quando ele chegou lá. estou surpreso, Chris, que ele não tenha sido parado antes. Também me surpreende que tenha chegado à Itália, minha terra natal. Sabe, normalmente o que acontece, especialmente se uma tornozeleira eletrônica com GPS é removido, é que uma notificação é enviada para a entidade que está supervisionando isso.
Muitas vezes, um mandado de prisão para essa pessoa é emitido em pouquíssimo tempo. E então, quando um indivíduo está viajando, especialmente internacionalmente, há autoridades que verificam se alguma das pessoas que estão entrando no país tem um mandado de prisão e elas frequentemente são detidas. Olha, Cris, eu já tive clientes que estavam em liberdade condicional e nem sequer tinham um mandado. Eles estavam simplesmente viajando e tinham uma ordem judicial concedendo permissão para viajar. E eles foram parados e interrogados por um longo período de tempo. Então, o fato de ele ter conseguido chegar até a Itália é bastante surpreendente para mim. Sim, porque sei que o monitor de GPS emitiu um alerta por volta das 9 da noite. Em uma noite, mas é como, mesmo que ele tenha dirigido até lá, você pensaria que isso teria disparado algum tipo de alerta. E então você teria tido tempo suficiente para agir em relação a isso. Agora que ele está sob custódia, eventualmente ele vai voltar. Se e quando isso for a julgamento, como o fato desse homem estar enfrentando essas acusações e, claro, as provas que vamos discutir em breve, como tudo isso pode influenciar a forma como um júri pode vê-lo. Sabe, eu acho que existem duas possíveis interpretações, dois possíveis pontos de vista, um da acusação e outro da defesa. A acusação vai dizer que isso demonstra consciência de culpa. Essa é uma pessoa que sabia que o cerco estava se fechando contra ela em relação a uma acusação muito séria de homicídio. Tentou fugir e sair da jurisdição para não ser pego, pois sabia que havia feito algo errado e provavelmente seria condenado. Demonstrou consciência de culpa. A defesa, como você mencionou, seu advogado, né, o talentoso Dick DeGuerin, que é um advogado de defesa de grande destaque, afirmou que a motivação para o réu deixar o país foi o medo. E sabe, talvez, se uma pessoa está sendo acusada injustamente do crime mais grave que existe, não é irracional pensar que ela possa ficar apavorada e tentar tomar algumas medidas, digamos, impulsivas e abruptas para tentar evitar o que acredita ser um processo injusto. Isso depende de qual interpretação o júri considerar mais razoável diante das demais circunstâncias. Então, eu sei que os promotores, algumas semanas atrás, apresentaram um documento expondo algumas das, acho que, relatos que eles poderiam incluir no caso deles contra Lee Gilly. E parece que, pelo menos pelo que os promotores estão dizendo desde o início, ele estava pensando em sair da cidade. Sabe, ele tinha, em apenas 1 ou 2 dias depois, feito alguns comentários sobre talvez fugir do Texas, voltar para a Carolina do Sul, ir, sabe, para algum outro país. E então, claro, em 2025, bem quando ele é indiciado por isso, ele está conversando com sua suposta amante sobre talvez ir para o México, talvez para algum outro lugar. Como tudo isso se encaixa agora com o fato de que ele supostamente realmente deixou o país? Sabe, se eu fosse o promotor, essas seriam trunfos que eu apresentaria ao júri no julgamento, porque mostram o que estava se passando na mente dessa pessoa. E do ponto de vista do promotor, como eu disse, isso é consciência de culpa. É um cara que sabe que é culpado, que está tentando evitar o resultado final de ser colocado numa cela pelo resto da vida, e ele está disposto a tomar medidas extremas, como fugir da jurisdição, deixar seu país e considerar vários outros países. Acho que quando um júri olha para isso, é mais provável que conclua que essa pessoa achava que era culpada e estava tentando fugir, em vez de pensar que essa pessoa está sendo totalmente perseguida e acusada injustamente. E é por isso que ela fez isso. Ele poderia ter feito mais se estivesse sendo acusado injustamente, como apresentar uma boa defesa. E nesse aspecto da defesa, sim, ele tem um advogado de destaque. É alguém que já lidou com casos como esse antes. Quando você tem, e eu acho que em casos criminais reais, quando as pessoas ouvem que houve alegações de infidelidade e algumas das coisas que você lê naquele documento, muita gente nos comentários vai dizer: é ele. Quero dizer, não faço ideia se ele fez isso. Ele certamente é presumido inocente. Mas para um promotor, quando você tem isso, sabe, e pode dizer: olha, em 2023, essa era uma pessoa que estava traindo a esposa. E depois ele volta a falar com essa pessoa. Em casos de violência doméstica, quão forte essa questão da infidelidade pode ser como prova em casos assim? Sabe, existe realmente um risco, Chris, de que o júri olhe para isso e diga: qual seria a motivação que essa pessoa teria para matar a esposa?
Bem, possivelmente a motivação é que ele queria ficar com outra pessoa, e em vez de divórcio, em vez de separação, em vez de uma medida mais tradicional, ele levou isso ao extremo. Um júri pode ver isso e dizer: isso mostra o motivo. Isso dá a esse cara um motivo para querer se livrar da esposa, porque ele quer ficar com outra pessoa. Agora, certamente há argumentos contrários a isso, mas acho que existe o risco de o júri enxergar dessa forma. Ao analisar a acusação, os médicos acreditam que a mulher foi estrangulada até a morte. Há evidências médicas e autópsia que comprovam isso. E então, sabe, eu fico pensando em você, como advogado de defesa criminal, tipo, quando você se depara com isso e há as evidências médicas, porque parte disso é dizer assim, olha, talvez ele estivesse entediado no casamento. Isso não significa que ele matou a esposa. Quando parece que ela foi estrangulada até a morte, como você rebate isso ao defender um cliente? Sabe, uma coisa para se ter em mente é que a promotoria tem seus próprios peritos e eles conversam com essas pessoas. Às vezes, eles têm relações pessoais com essas pessoas. E esses peritos nem sempre são 100% imparciais. Muitas vezes, eles têm interesse em qual será o resultado. Muitas vezes, eles podem ter uma perspectiva através da qual vêm certas evidências, e isso influencia a interpretação deles. A conclusão de que houve estrangulamento é uma opinião. É a opinião de um perito médico, mas a defesa pode contratar outro especialista em estrangulamento, talvez até para realizar sua própria autópsia, para conduzir uma investigação aprofundada e dizer: espera um segundo. Acho que a primeira opinião sobre estrangulamento está errada por X, Y, Z. Quando as pessoas veem laudos do médico legista, acham que é a verdade absoluta. Isso deve ser um fato médico e não é necessariamente o caso. É, e quero dizer, acho que até mesmo, sabe, uma situação muito diferente. Jeffrey Epstein é um exemplo clássico de casos em que uns dizem que algo ocorreu, mas outros preferem não discutir o assunto. Sabe, não vou entrar nesse assunto hoje, ele está programado para ir a julgamento. Estou só olhando a KPRC em Houston. O dia 8 de junho foi a última data marcada para o julgamento. O fato de ele estar na Itália e você pensar no processo de extradição para voltar, talvez os obstáculos que agora existem por causa do que ele fez. Como você acha que será o cronograma daqui para frente? Sim, boa pergunta. Sabe, o que a Itália vai querer ver é a denúncia detalhando as acusações. Eles vão querer ver a declaração juramentada que fundamenta a causa provável. Eles vão querer alguma garantia de que esse cara, que há evidências significativas contra esse cara. Sabe, muitas vezes na extradição, se não houver causa provável determinada pelo país que recebe, se o país que recebe disser: ei, não vejo evidências que sustentem essa acusação, o que pode dificultar a extradição. O governo deve fornecer esses materiais para análise da Itália. Eles precisam fazer os arranjos logísticos para transferir uma pessoa sob custódia, acusada de assassinato, de volta para outro país. Acho que estamos falando de semanas. Isso vai levar a um adiamento da data do julgamento? Acho que há uma probabilidade razoável de que sim. Por fim, ao ser preso, a polícia o acusou de homicídio capital e ele teve sua primeira audiência no tribunal. A fiança foi fixada em US$ 1 milhão. Ele apresentou uma fiança com fiador nesse valor e conseguiu sair. Sabendo disso, quero dizer, quão comum é um réu acusado de homicídio capital realmente conseguir ficar em liberdade pelo tempo que ele ficou? Quero dizer, eu sei que agora a fiança foi revogada, e você sabe, quando você foge do país, isso muda as coisas. No geral, surpreende que alguém acusado assim possa ficar em casa com tornozeleira eletrônica em vez de prisão preventiva. É bastante incomum, Chris. Você sabe, no Colorado, onde eu atuo principalmente, o juiz tem a discricionariedade de nem conceder fiança quando a acusação de homicídio mais grave foi feita. E então, o fato de o juiz ter concedido uma fiança e essa pessoa aparentemente ter recursos para ajudar um fiador a prestá-la, isso é bem incomum conseguir responder a uma acusação de homicídio em liberdade. Mas como você disse, tudo isso vai acabar. A fiança vai ser revogada. Ele vai dever uma fortuna para o fiador. Além disso, provavelmente será acusado de violar as condições da fiança. Além disso, isso é um fato que possivelmente demonstra consciência de culpa. Ele se colocou em uma situação ainda pior, da qual vai ter que tentar sair quando o julgamento começar. E, na verdade, você levantou um bom ponto. Essa provavelmente deveria ter sido uma das minhas primeiras perguntas. Então, ele apresenta essa fiança com fiador. Tipo, como o fato de que ele então fugiu supostamente impacta a situação financeira de como todo esse mundo funciona?
Claro, normalmente, Chris, funciona assim. Se a fiança é de US$ 1 milhão, o réu procura uma empresa fiadora e pede ajuda, porque não pode pagar esse valor. A empresa fiadora diz: precisamos de ao menos 20%, US$ 200 mil. O réu entrega esse valor à seguradora. O réu promete comparecer a todas as próximas audiências, pois é isso que a empresa fiadora garante ao juiz. E então, quando essa condição é violada, essa fiança é revogada. A empresa fiadora provavelmente perde esse dinheiro e precisa tentar recuperá-lo do réu, o que dificilmente conseguirá. Então, é uma tremenda confusão. E esse cara nunca mais vai conseguir uma fiança, mesmo que o caso avance de alguma forma. Ele ficará preso por muito tempo. A violação das condições da fiança também costuma resultar em pena significativa. Você citou que ele foi para a Itália, o que deve encerrar discussões sobre fiança. Eric Fedes, advogado criminal, foi ótimo conversar sobre o caso. Obrigado por participar. Sempre um prazer. Isso é tudo do On The Case, apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, no Spotify e assista no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Até a próxima!